O programa Caminho de Sucesso recebe com muita satisfação hoje o senhor Elcio Rabassi, presidente da Cooperval, Cooperativa Agroindustrial do Vale do Ivaí, limitada, produtora de cana, açúcar e álcool. Senhor Elcio, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje. E aí, passo a palavra para o seu cumprimento inicial. Da mesma forma, doutor, é uma satisfação também para nós estarmos aqui presentes e representando a nossa empresa e para respondermos aqui ao programa as perguntas que nos forem feitas com referência à nossa atividade ao longo desses anos. Eu gostaria que, então, o senhor discorresse um pouco quando foi fundado, como e por que a Cooperval foi fundada. E hoje, quantos assim, associados eles congregam mais ou menos? Em 1980, o norte do Paraná, a região cafeira do Paraná, vinha de uma crise na cafeicultura, principalmente com o golpe da geada de 75. E a nossa região é uma região eminentemente cafeira na época. E se necessitava de alguma coisa que se desenvolvesse economicamente na região para absorver esse mercado e entrar nesse mercado do café, e até então não havia ainda desenvolvido na região a cultura da soja. E foi por aí que, liderado por prefeito da época, o senhor Hermínio Vignoli, e por agricultores da nossa região, por um grupo de produtores lá de Jandaia do Sul, que a gente pode aqui citar alguns, o Amilcar, Ramiro, Antônio Costenaro, João Batista de Carvalho, e talvez me falhe a memória aqui algum outro, junto com o prefeito de então, que se fez um movimento aproveitando o programa do Proálcool, que também havia nascido de uma crise do petróleo em 71 e que se agravou depois no final dos anos 70 com a segunda crise do petróleo, onde o governo lançou o programa do Proálcool para construir destilarias, para produzir álcool e suprir a importação de gasolina que existia na época, que o Brasil era totalmente dependente do petróleo importado, não se produzia muito pouco a nível nacional. Foi daí que em 5 de julho de 1980, nós, através de uma Assembleia Geral, fundamos em Jandaia do Sul a Cooperval. A primeira safra aconteceu em 1983, 2 anos e meio depois, quase 3 anos. E de lá para cá são praticamente 31 anos de existência dessa empresa na região, desenvolvendo a região, promovendo o desenvolvimento socioeconômico dos seus cooperados e dos seus colaboradores e de toda a região. Quantos cooperados os senhores têm hoje? Hoje nós temos um grupo de 127 cooperados atuantes, que são, como ela é uma cooperativa exclusivamente produtora de cana, álcool e açúcar, na verdade é uma cooperativa fechada nesse sentido, porque a própria atividade assim o exige. E todos eles produzem cana em áreas próprias ou em áreas em parcerias com terceiros. Quais seriam mais os principais objetivos e missões que propôs a Cooperval realizar através desse movimento cooperativo associativo? Nós partimos para um sistema cooperativo porque nós entendíamos e entendemos na época que é uma forma mais adequada às condições da nossa região, dado que somos lá a maioria pequenos produtores. Qual é o objetivo da empresa? É claro que promover o desenvolvimento socioeconômico desse grupo e da região, porque hoje ela é uma empresa que está administrando uma área de 16 mil hectares de cana, produzindo aí em torno de, com a capacidade instalada de 1.600.000 toneladas a ano, produzindo açúcar para exportação, a exemplo de a maioria das usinas do Paraná fazem, praticamente 95% do açúcar do Paraná é todo exportado, produzindo álcool, o etanol, que abastece aqui o Paraná e Santa Catarina, e enfim, agregando à região recursos e distribuindo renda na região e promovendo o desenvolvimento socioeconômico. A Cooperval tem 31 anos, né, de existência. Perfeitamente. Nesse período os senhores naturalmente que realizaram muitas e muitas obras e muitos projetos, né, em benefício dos associados, dos cooperados, e aquilo que se propõe. Seria possível enumerar algumas que o senhor entende mais relevantes?
Olha, doutor, eu acho que nós nos fixamos na atividade cana e álcool e açúcar, nos desenvolvemos em cima disso. Quando começamos, éramos simplesmente uma destilaria que tinha uma capacidade de fazer 120 mil litros por dia, 200 mil toneladas de cana aproximadamente. O principal desenvolvimento que nós promovemos foi crescermos nessa área. Nós hoje praticamente crescemos mais de 1000% em cima daquele projeto inicial. Nascendo dentro da Cooperval, nós tivemos posteriormente a Sicredi, que fomos nós lá, os diretores da Cooperval, o grupo Cooperval, que trouxe a Sicredi para Jandaia, fundou a Sicredi em Jandaia. Hoje ela é uma empresa à parte, separada, tem vida própria, está inserida dentro do sistema Sicredi. Na época não era Sicredi, era a cooperativa de crédito rural Cooperval. Funcionou lá dentro das nossas instalações por muitos anos, com a mesma diretoria da Cooperval. Então esse foi um grande projeto que nós trouxemos para a cidade e que hoje lá é o principal agente bancário da cidade e da região. E aí, como a Cooperval lida com essa questão? Constante evolução, constante inovação, investimento na tecnologia, na qualidade dos funcionários. Como é que os senhores fazem a administração dessa questão? A Cooperval tem sido uma grande escola na região, em todas as áreas profissionais. Porque a atividade canavieira, o agronegócio da cana-de-açúcar e do álcool e do açúcar, ele fecha toda a cadeia, desde a produção agrícola lá no campo até o produto final, no caso do açúcar, desde o navio, desde o açúcar colocado dentro do navio na exportação. Então essa cadeia toda aí exige uma gama de profissionais e de atividades e de qualificação profissional muito grande. E nós fazemos isso constantemente, com os nossos colaboradores, com o nosso produtor rural e com a tecnologia propriamente dita dentro da empresa, que é o grande esforço de nos mantermos sempre atualizados em termos de tecnologia, mantendo a empresa sempre atualizada, aderindo às novas técnicas, para que a gente seja produtivo e para que seja competitivo no mercado. Nenhuma empresa hoje que deixa de fazer isso, ela continua sendo competitiva no mercado. Elas têm que estar sempre utilizando a tecnologia de ponta, preferencialmente. Falar em mercado, esse segmento do açúcar e álcool tem uma importância fundamental, né, para a economia da região de Jandaia. O senhor já colocou tal, mas só que ela não vai restringir só a Jandaia, né? Não, claro. Jandaia e a região lá de Marumbi, Concesso, Caloré e outras cidades circunvizinhas, elas têm sempre a presença da marca Cooperval. Mas ela vai muito além. O que produz lá não vai parar em Jandaia, né? Não, de jeito nenhum. Ele vai caminhar para outros lugares. Gostaria que o senhor falasse então dessa importância econômica e social, né, do açúcar e do álcool para a economia de Jandaia, do Paraná e do Brasil. Como é que o senhor enxerga isso? Veja bem, doutor, o açúcar está ligado à história do Brasil, né? O Brasil produz açúcar praticamente desde o seu nascedouro até os dias atuais. Até a década de 80, 90, quando o presidente Collor extinguiu o Instituto do Açúcar e do Álcool, que controlava, que era o Estado controlando todo esse setor, e praticamente em 500 anos o Brasil, até essa época, exportava 800, 900 mil toneladas de açúcar ano. Depois da extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool, que privatizou praticamente essa produção, liberou essa produção e esse controle que havia sobre o setor, hoje o Brasil exporta perto de 30 milhões de toneladas de açúcar. Então foi um salto muito grande. O açúcar brasileiro, falando a nível nacional, ele é altamente competitivo. Quem assistiu o Globo Rural de uma semana atrás, ou duas, viu que o açúcar de beterraba na Europa custa 1.200 dólares a tonelada. Aqui no Brasil custa muito menos de 500 dólares a custo de produção. Lá é altamente subsidiado. O açúcar brasileiro de cana, o açúcar de cana no Brasil e no mundo é o mais barato. Ele é autossuficiente em energia na usina. Ele produz a própria energia elétrica. Hoje as empresas de álcool e açúcar estão fazendo cogeração, estão entrando no processo de cogeração com o bagaço. O excedente de bagaço que existe no Brasil equivale a uma Itaipu, que pode produzir uma bioeletricidade, que começa a acontecer.
Isso a nível nacional. A pauta de exportação ela é altamente... o Brasil, o açúcar faz um volume muito grande dentro da pauta de exportação brasileira, sempre fez. E no estado do Paraná, a partir de 1980, que houve um grande desenvolvimento no setor, porque até então havia 4 usinas. Com o advento do Proálcool entraram as demais, e hoje são 30 e poucas usinas no Paraná, produzindo álcool e açúcar. Para a região, não precisa comentar muito, para a região é significativo. Né? Além da Cooperval na região, nós temos ali no município vizinho a Vale do Ivaí, que hoje é do grupo Renuca. Então são empresas que estão atuando fortemente localmente a nível estadual e a nível nacional. Qual a filosofia que a Cooperval tem adotado para que se consolidasse realmente como uma cooperativa de excelência? E na área de meio ambiente, sustentabilidade ambiental também, que é importante no dia de hoje, né? A principal atividade que nós fizemos aí, nós fizemos um convênio com o Instituto, com o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, adotamos o Ribeirão Cambará, que nasce dentro da cidade de Jandaia, e até as divisas com o município de São Pedro do Ivaí, que são 42 quilômetros, e estamos em convênio com o IAP, fazendo toda a mata ciliar aonde ela faltava, utilizando a nossa mão de obra rural nos dias de chuva, e a IAP produzindo as mudas e nos fornecendo. Essa é uma grande atividade que nós fazemos e que está lá presente, que hoje já conta com 4 ou 5 anos, um volume muito grande de mudas plantadas, com dinheiro investido em cima disso, e fazemos constantemente esse trabalho de conscientização ambiental. E trabalhamos dentro da empresa com todas as tecnologias necessárias e que são para o cultivo do solo, visando a conservação desse solo, evitando o problema de erosão e com melhoria de produtividade. Agora eu gostaria que o presidente falasse um pouquinho de alguns planos, de uma forma bem curtinha. Quais os planos para o futuro da Cooperval? E, ao encerrar, mandasse uma mensagem positiva para os telespectadores de como a gente construir um mundo melhor para todos. Visamos sempre manter a empresa forte, atender às necessidades dos seus colaboradores e produtores e cooperados da região. Como eu disse, nós procuramos nos manter com tecnologia de ponta. Nós estaremos implantando dentro da empresa, nesses próximos meses, uma peletizadora de bagaço, para utilizarmos esse bagaço peletizado, mais a palha da própria cana e outros restos vegetais, para fornecer essa energia para outras empresas. Nós temos um projeto para desenvolver agora, a médio prazo, com a vinhaça, que é o resíduo da destilação do álcool. Então, esses são 2 projetos, um já em fase praticamente de conclusão, né, já para esse ano, e outro com prazo mais longo. Nós gostaríamos então de agradecer a presença do presidente da Cooperval. Foi muito esclarecedora a sua entrevista, serviu para enriquecer aqui os conhecimentos a respeito deste mercado, desse segmento importante da economia do país. E aí passo a palavra para a sua despedida final e já fica o convite para, numa próxima oportunidade, o senhor estar aqui presente para comentar sobre esse importante segmento da economia do país. E eu espero ter contribuído com alguns esclarecimentos em relação ao nosso setor, que é de uma importância vital para a economia regional e estadual e do país. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e até uma próxima.